noite a todos. Começarmos, eu gostaria de deixar aqui os sentimentos da família da senhora Maria José de Jesus, conhecida agora como último sábado. Aqueles que não a conheciam, esposa do Carlos Camilo, né, pai do seu Oswaldo, Isabel. Deixar aqui meus sinceros sentimentos a todos os familiares. Pedir por gentileza para o secretário fazer a chamada. Henrique Demetrio Fraga. Everton Jorge Silva Brandão, presente. Fabiana Tito do Couto. Presente. José Ângelo Beck. Presente. Jorge Maicon Murilo da Silva. Presente. José Aparecido do Couto. Presente. Leonel Trentino Filho. Presente. Tassiana Souza de Melo. Presente. Tiago Rubens Martins da Silva. Presente. Então, havendo voto suficiente, eu declaro aberta a reunião dia 7 de julho de 2026. Pedir por gentileza, como vereador, para fazer a palavra. Bom, boa noite a todos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa reunião. Então, vamos rezar o Pai Nosso com a Ave Maria. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Solicito por gentileza que o secretário passe a palavra. A da 11ª reunião ordinária do ano 2026, da 16ª legislatura do município de Senador José Bento, Estado de Minas Gerais. Aos 23 dias do mês de junho do ano, aos 23 dias do mês de junho, no plenário Ernesto Pereira de Souza, às 19 horas do ano de 2026, estiveram presentes os excelentíssimos vereadores José Ângelo Beck, presidente da Câmara, Fabiana Tito do Couto, vice-presidente, Everton Jorge Silva Brandão, secretário, e os demais eles: Henrique Demetrio Fraga, Jorge Maicon Murilo da Silva, José Aparecido do Couto, Leonel Trentino Filho, Tassiana Souza de Melo e Tiago Rubens Martins da Silva. Estando todos presentes, o presidente disse que esta Casa Legislativa presta condolências aos familiares do ex-vereador Sérgio Amaro do Couto. Ele destacou sua grande representatividade diante deste município e solicitou a vereadora Tassiana para que fizesse sua mensagem de abertura. E a vereadora fez uma oração pelos familiares de Sérgio Amaro de Souza e João Riciati. Na sequência, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Na pauta do dia, foi feita a leitura dos seguintes ofícios: ofício de número 151/2026, 152/2026, 153/2026, 154/2026, 155/2026, 156/2026 e 157/2026, vindo do Poder Executivo em respostas a requerimentos e indicações desta Casa. Em seguida, foi feita a leitura do requerimento de número 22/2026, apresentado pelo vereador Henrique, que requer documentação sobre a construção de uma quadra no bairro Fernando Cortes, que foi submetido em votação e teve aprovação por 8 votos. Na sequência, o assessor jurídico fez o comunicado e encaminhou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em PDF, forma digital, a prestação de conta referente ao exercício de 2021. Quanto ao projeto de lei de número 11/2026, que dispõe sobre a autorização da disponibilidade de sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia aos pacientes portadores de diabetes tipo 1 no âmbito do município de Senador José Bento, Minas Gerais, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária solicitou um prazo de mais 15 dias. A Comissão de Justiça e Redação apresentou parecer favorável em relação ao projeto de lei de número 9/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Senador José Bento para o exercício financeiro de 2027. E o presidente encaminhou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária solicitado um prazo de 15 dias para melhor avaliar. E o prazo foi concedido.
Em seguida, a Comissão de Justiça, Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentaram pareceres favoráveis ao projeto de lei de número 10/2026, substitutivo, que dispõe sobre a criação do programa de campo Quem Produz Merece, de valorização e apoio ao produtor rural de Senador José Bento, Minas Gerais. Foi submetido em primeira votação e discussão. Se manifestaram contra os vereadores Fabiana, Tassiano, Tiago e Everton, e foram favoráveis os vereadores Leonel, Henrique, Jorge, Mike e José Aparecido. E o presidente José Ângelo votou favorável por motivo de desempate, ficando o projeto aprovado por 5 votos. Sendo assim, o vereador Henrique solicitou verbalmente segunda votação, que foi aceito pelo plenário, e manteve a seguinte votação: 4 votos contra e 5 votos favoráveis. E o presidente declarou o projeto de número 10/2026 aprovado por 5 votos. Dando sequência à pauta, foi feita a leitura pelo assessor jurídico do projeto de lei de número 12/2026, que institui o auxílio alimentação de natureza indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Senador José Bento. Dispõe sobre o crédito adicional de alimentação no mês de dezembro aos servidores ativos e dá outras providências, que foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que apresentou parecer favorável, e foi encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que também apresentou parecer favorável. E o presidente submeteu em primeira votação, que teve aprovação de 7 votos, sendo contra o vereador Everton, dizendo que teria outras prioridades, como a transmissão ao vivo das reuniões. E o projeto teve aprovação de 7 votos. E os vereadores Tiago e Henrique requereram segunda votação, que teve aprovação de 7 votos, sendo contra o vereador Everton pelos motivos já apresentados. O presidente declarou o projeto de número 12/2026 aprovado por 7 votos. Como eram somente esses assuntos a serem tratados, o presidente declarou aberta a palavra. E o vereador José Aparecido disse que queria fazer uma menção de aplauso ao munícipe senhor Ramon Martins Ribeiro, conhecido como senhor Ramon, por seus 100 anos. E apresentou seus pêsames aos familiares do senhor José Milton dos Santos, à senhora Benedita Oliveira Félix e ao senhor Célio Amaro de Souza, dizendo ter tido a honra de trabalhar com o ex-vereador Célio Amaro de Souza nesta Casa Legislativa, e sabia do carinho que ele tinha por senador. E um grande exemplo foi seu empenho com seus irmãos na realização da festa de São Sebastião, padroeiro de nossa cidade. O vereador Henrique, fazendo uso da palavra, disse que a obra do posto de atendimento de saúde no bairro Pouso Frio iria começar no próximo dia e solicitou cópia da lei sobre o voluntariado. Na sequência, o vereador Everton parabenizou o secretário de saúde pelo empenho na obra do bairro Pouso Frio e disse que votou contra o projeto 12/2026, pois preza por prioridades, mas a prioridade não estava sendo concedida. Parabenizou o presidente pela compra de um carro em 2025, mas não deixa de cobrar a transmissão ao vivo. Estava procurando soluções através de outras câmaras e disse que foi atrás de informações na Câmara de Andradas. E disseram que tem um sistema OBS Studios que é gratuito e apresentou um orçamento de 6.900 e cobrou o presidente da transmissão ao vivo, a população das reuniões da Câmara. E o vereador Tiago pediu cópia de todos os requerimentos que ele fez e suas respostas de 2025 e 2026. O presidente, fazendo uso da palavra, disse que esteve em gabinete com a prefeita e pediu desculpas em nome da prefeita ao vereador Tiago sobre a resposta do seu requerimento, dizendo haver um equívoco, que brevemente será sanado pelo Poder Executivo. O presidente explicou sobre suas prioridades e esclareceu que a votação do cartão SEICOM teria que ser 180 dias antes do encerramento do seu mandato. E disse que quanto às câmeras para transmissão ao vivo, seria bom se a Câmara aderisse a alguma ata para agilizar o processo para adquirir todo o equipamento que se tem e que se tem que se respeitar o processo de dispensa. Não é apenas chegar e comprar qualquer equipamento que as empresas têm. Tem que estar em dia com suas documentações. E finalizou agradecendo o vereador pelo empenho em ajudar e disse que os setores responsáveis já estão dando andamento a isso. E é um compromisso que ele, como presidente, tem com toda a população. E finalizou prestando sentimentos aos familiares do senhor José Milton dos Santos e senhor João Iciati e o Rafael do bairro do Cerro. Não havendo mais assunto na pauta, o presidente declarou encerrada a reunião e os deixou convocados para o próximo dia 7 de julho em horário regimental.
Por ser o termo verdadeiro, eu, Silmara Banete de Souza, digitei a presente ata, que será votada e assinada por todos os vereadores. Sala Sessões, 23 de junho de 2026. Submeto a ata da reunião ordinária do dia 23 de junho de 2026 para discussão deste projeto. Submeto a ata da reunião ordinária do dia 23 de junho em votação. Assento a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Turcão. A favor. Vereador Henrique. Vereador Jorge. A favor. Vereador João Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Emer. A favor. Declarada a reunião ordinária do dia 23 de junho de 2026 aprovada por votos. Submeto a mesa para as respectivas assinaturas do diante deles. Quanto a secretária proceder com as leituras das correspondências e indicação. Indicação de número 38, 2026. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a realização de pavimentação asfáltica na Rua das Hortênsias, localizada ao lado do Poder Municipal, onde se encontra a entrada da garagem municipal, bem como a Rua das Orquídeas, situada no mesmo bairro. Justificativa. A presente indicação visa atender a uma importante reivindicação dos moradores das ruas Hortênsias e das Orquídeas, que enfrentam diariamente os transtornos causados pela ausência de pavimentação. Na Rua das Hortênsias, com a instalação da garagem municipal nas dependências do poliesportivo, houve aumento significativo do tráfego de caminhões, máquinas e demais veículos pesados. Em período de estiagem, a intensa circulação provoca excesso de poeira, causando desconforto aos moradores e prejuízo à saúde. Já durante as chuvas, a via torna-se tomada pelo barro, dificultando o acesso às residências e comprometendo a segurança de motoristas e pedestres. A Rua das Orquídeas também carece de pavimentação, situação que gera os mesmos transtornos aos moradores, especialmente nos períodos de chuva e de seca, comprometendo a mobilidade, a segurança e a qualidade da vida da população. Ressalta-se que o município já está executando obra de pavimentação asfáltica em outro ponto da cidade, tornando este um momento oportuno para ampliar o serviço e complementar também estas vias, aproveitando a mobilização da equipe, dos equipamentos e dos materiais, promovendo maior eficiência na execução das obras e melhor ampliação dos recursos públicos. Diante do exposto, espera-se o acolhimento da presente indicação, proporcionando mais segurança, mobilidade, valorização urbana e melhor qualidade de vida aos moradores das referidas vias. Sala de Sessões, 7 de julho de 2026, Everton Jones Silva Brandão, vereador. Indicação de número 39 de 2026. Vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental, indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a realização do cascalhamento das estradas do bairro Córrego das Pedras, nos trechos que já receberam o serviço de patrulhamento, visando proporcionar melhores condições de tráfego e segurança aos moradores. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois embora o serviço de patrulhamento já tenha sido executado, ainda falta a aplicação de cascalho. Ou a ocorrência de chuvas, diversos trechos tornam-se escorregadios e de difícil acesso, prejudicando significativamente a mobilidade dos moradores. A situação afeta especialmente as famílias da comunidade, dificultando a saída de casa para o trabalho, o deslocamento de veículos e o transporte escolar das crianças que precisam frequentar as aulas diariamente. Desta forma, a conclusão do serviço, com o devido cascalhamento, proporcionará melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários da via e maior qualidade devida aos moradores do bairro Córrego das Pedras. Sala de Sessões, 7 de julho de 2026, Everton Jones Silva Brandão, vereador. Requerimento de número 23, 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senador Zé Vieira. O vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental requer, após deliberação e aprovação do plenário, que seja encaminhado o presente requerimento à excelentíssima senhora prefeita municipal para que preste as seguintes informações acerca do novo loteamento
está sendo implantado no município. 1. O novo loteamento será o local destinado à implantação das 20 unidades habitacionais anunciadas por meio do programa do governo federal. 2. Em caso positivo, qual o cronograma previsto para o início e conclusão das obras, bem como a previsão de entrega das unidades habitacionais? 3. Além das 20 unidades habitacionais, existe previsão de construção de novas moradias no referido loteamento? Em caso afirmativo, informar a quantidade prevista, os programas que serão utilizados e a origem dos recursos. 4. Haverá disponibilização de lotes destinados à construção de moradias? Em caso positivo, informar a quantidade de lotes disponíveis, sua destinação e os critérios que serão adotados para sua concessão ou comercialização. 5. Caso haja distribuição de lotes ou moradias, a seleção do beneficiário será realizada por meio de sorteio público, cadastro habitacional, critérios sociais ou outro procedimento? Informar detalhes. Quais serão os critérios adotados? 6. Informar a quantidade total de lotes existentes no empreendimento, discriminando aqueles destinados às moradias populares, à comercialização, às áreas institucionais, áreas verdes e demais espaços públicos. 7. Encaminhar cópia do projeto urbanístico do loteamento, contendo a identificação das quadras, lotes, sistema viário, área institucional, áreas verdes e demais informações técnicas pertinentes. 8. Informar quais obras de infraestrutura estão previstas para o loteamento, incluindo pavimentação, rede de abastecimento de água, rede de esgoto, drenagem pluvial, iluminação pública, energia elétrica, calçadas, arborização e demais melhorias, indicando quem será o responsável por sua execução. 9. Informar se o município pretende abrir inscrições para programas habitacionais relacionados ao referido loteamento e, em caso positivo, informar a previsão para publicação do edital e abertura do cadastro. 10. Informar se há previsão de implantação de obras, equipamentos públicos ou investimentos no local, tais como praça, área de lazer, unidade de saúde, creche, escola ou outra obra de interesse coletivo. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade assegurar a transparência dos atos da administração pública e garantir que a população tenha acesso às informações relacionadas ao novo loteamento e implantação no município. Considerando o grande interesse da comunidade sobre a destinação da área, a implantação das unidades habitacionais, a possível distribuição de lotes, os critérios de seleção dos futuros beneficiários e as obras de infraestrutura previstas, faz-se necessário que o Poder Executivo apresente esclarecimentos completos e oficiais, permitindo que a Câmara Municipal exerça seu poder constitucional de fiscalização e que os cidadãos tenham conhecimento sobre um empreendimento de relevante interesse social. Nestes termos, pede deferimento. Sala de Sessões, 23 de junho de 2026, Everton Jones Silva Brandão, vereador. Foi feita a inscrição para fazer o uso da tribuna, o senhor Clair Luiz Oliveira. Então, convido o senhor a ficar aqui, porque o assunto a ser tratado é matéria que foi feita durante o ano. Então, boa noite, Clair. Estou com vontade de fazer a matéria. Boa noite, gente. A Emater nesse período eleitoral mostrar fotos por causa do... Né? Então, por isso que a gente vem falar. Né? Logo depois que a gente voltou de férias, né, a gente preparou um dia de campo sobre abacate, porque a gente já sabia que tinha umas lavouras muito bonitas aqui no município, né? E foi muito bom ter preparado. É muito difícil também fazer eventos aqui em Senador, mas não é só Senador, não. Os colegas da Emater também
conhece que é difícil levar produtores para os eventos e fazer eventos. Bom, esse evento foi muito bom e monitorou aos participantes o preço do produto, que naquele momento a gente desconhecia, e os produtores também, e alertaram sobre a grande produção que vinha de São Paulo, e alertaram sobre segurar a produção até que passasse o preço do abacate de São Paulo. Isso surtiu efeito, né? A gente orientou os produtores que segurassem a fruta para que não vendesse a preço muito baixo ou até mesmo não vendesse, não tivesse com quem vender naquela época. Bom, seguraram até maio e maio começou a subir. Você vê que no mercado hoje está R$ 7, R$ 8 o preço da fruta, né? O abacate é uma alternativa que a gente incentivou sempre no meio de café, lavoura consorciada, nunca sozinha. Por quê? Porque o abacate ajuda a lavoura de café e não concorre com o adubo do café. E ele tira duas receitas na mesma área. E também é uma fruta que é fácil de comércio. Bom, em abril a gente fez o circuito de fruticultura, o segundo circuito de fruticultura do estado em Senador José Mendes. Eles souberam da qualidade do evento de abacate, mandaram fotos, alguém mandou fotos para a imprensa e chegou lá em Belo Horizonte. E eles ficaram sabendo e tornaram a fruticultura como um ganho para o senador e trouxeram esse segundo circuito de fruticultura para cá. Foi um dia de evento lá na uva do Elis Pascoal, foi muito bom. Teve 65 pessoas, se fosse mais gente, a gente não tinha comida para tanta gente, né? Mas foi muito bom. Mais um evento que a gente queria mostrar a laranja com os seus problemas de doenças e pragas, mas também a fruticultura e a cafeicultura e a horticultura, porque os produtos que eles ensinaram lá a produzir, os insumos, eram para essas atividades. E hoje, os produtores que participaram, eu mandei todos os equipamentos, os insumos que eles mostraram lá. E espero que os produtores usem, porque não terão problemas com doenças nessa tecnologia que vem já há mais de 10, 15 anos sendo colocado no mercado a preços altos e que o produtor pode fazer na sua propriedade. Isso também a gente fala para o café, que muitos produtos que são vendidos lá fora, que são bons, não vendem na região. Então, quando o produtor vai em Congonhal, ele deixa de saber desses produtos, né? E compra produtos que muitas vezes são muito nitrogenados e que atraem a praga para as culturas de milho, para as culturas do café. Nós tivemos viagem à FEMAGRE em Guaxupé com 3 produtores. Lá é uma feira muito organizada da Guaxupé. É bom a gente ir lá. Vou ver se no ano que vem a gente leva, não para Expo Café, porque deu um problema, né? Espero que não tenha afastado o produtor, mas eu acho que a FEMAGRE é muito mais bem vista. Se o produtor der uma chance, eu vou mostrar isso. Bom, em abril a gente fez a reunião com o PENAI aqui na escola estadual. A escola estadual, ela tem poucos alunos, mas ela compra bem o produto, e a gente está querendo organizar o produtor, não é para ele vender só para Senador, ele pode vender para Congonhal e Pouso Alegre. Nós aqui temos o mercado da escola estadual, ela é consignada com os 3. Isso favorece o agricultor de batata, favorece o produtor de alho. A gente já descobriu um de alho aqui no município e vai dar boa condição dele vender esse alho para a escola daqui e também de Pouso Alegre.
A batata a gente já tem um produtor aqui que vai colocar também. Café já tem um produtor que vai colocar na escola estadual e poderá colocar também em Pouso Alegre. Então, esse PENAI, a gente quer ajudar o agricultor de banana, de framboesa, a colocar na escola estadual. Plantio de mamona. Nós, desde agosto, setembro, outubro, nós viemos plantando mamona lá na área da prefeitura que foi multada. O objetivo era que a mamona crescesse e as plantas que plantassem embaixo, tivessem sombra e não tivessem insetos que causassem problema para as plantas. As vacas entraram lá, derrubaram muitas das mudas, né? Mas ficou algumas lá e quem quer ver lá, está lá e protege muitas mudas e tem bastante sombra. As que elas derrubaram, as mudas já estão desfolhando lá por causa da falta de cobertura. Em julho e agosto nós fizemos um concurso de qualidade de café. Foi um sucesso, gente, porque a gente teve uma boa participação. Todo mundo que eu fui pegar café nunca me negaram, né? E a gente descobriu que alguns erros nossos, né, de pegar café verde, às vezes, desclassificando o produtor. Esse ano a gente não quer fazer isso, né? A gente já viu que tem que pegar assim na tulha e no terreiro, porque o produtor aqui ele vende rápido, né? Ele é em pouco, ele sai rápido, quando você vai na propriedade já não tem mais nada. Então, essa semana a gente vai atrás do segundo concurso de qualidade de café e acreditamos que vai ser mais bem corrigido os problemas que a gente teve. A gente viu muita catação ano passado, né? Chegava a ter 50% em uma amostra de café. Isso a gente orientou melhor esse ano. E mesmo com a chuva, a gente acha que esse ano nós vamos ter muito melhores café. Outra coisa também, foi visto que senador tem um café de qualidade, gente. 84 de pontos em mais ou menos 15 pessoas dos 30 que a gente fez. Isso é bom para a gente. Eu pego um café ali do Carlinho, gente, mas que gosto que tem aquele café. E eu sei que tem muita gente com gosto bem apurado, é só limpar melhor, cuidar melhor, que a gente tem certeza que tem qualidade aqui. A gente fez 6 projetos de investimento aqui, terreiro, trator, né? Os terreiro e secador. O secador foi feito 2 de caneca, que a gente fala, né? É aqueles baratinhos, né? Que é feito mais com bloco, e isso surtiu efeito agora na chuva, porque foi benefício para quem teve esse secador e para os vizinhos, né? E a gente pretende investir mais nesses secadores, né? 10 projetos de custeio, a maioria deles a gente não cobrou. Por quê? A gente corre o risco assim de não fazer projeto. Quando a gente faz o projeto, a gente corre o risco porque a gente não cobra na hora. Então a gente também não importa se o produtor não vem depois, né? Mas a maioria não vem. Então, ou quando vem, a gente vê que a gente pode ou não pode cobrar, que já passou muito tempo. Bom, outra coisa também, a gente faz muito serviço para o Cicobi, de outorga, de laudos, e também não cobra, né, professor. A gente dá assistência a café, né? Até teve chuva de pedra, a gente teve que auxiliar no café de chuva de pedra. O café, a gente teve um né, concurso. O milho, a gente andou vendo lavouras que estavam prejudicadas por causa do terreno e orientamos o produtor em plantar aveia, e foi plantado aveia no município, graças a Deus. Hoje a gente tem bastante aveia e acredito que vai aumentar muito ano que vem. Isso é bom para gado de leite e também é bom para a terra, para o milho que for plantado em cima da aveia.
Nós temos uma plantação aqui de abacate, de fumo, banana, framboesa, horta, né? Diversificada, né? E a gente quer diversificar mais, ver se pode, né? E agora, nesses dias aí, a Emater recebeu, junto com as doações de estados, né, 100 sacas de feijão. Ela foi doada a 100 famílias, a 100 produtores, com benefício bom, né? Porque o feijão deu uma alta aí, porque o Paraná teve problema com a produção. A gente já está preocupado com esses produtos e vai tentar agora, nesses dias, uma agro para colocar produtos ali, né? Aqui em Senador, facilitando a venda de produtos de café e outros produtos. A gente vai fazer o segundo concurso de qualidade de café esse ano, né? E vamos contar com a Câmara aqui, né? A divulgação, que aqui tem muito cafeicultor, né? E também para quem vizinho tem café, que faça a participação, porque vai dar prêmios. Esse ano a gente está com a prefeitura e a gente tem certeza que vai ser mais sucesso, tá bom? Eu nem sei se é minha, daqui não é. Prazer estar aí pela explanação aí, assim, trabalho pela Emater. A gente segue dando continuidade sobre o requerimento de autoridade vereador Everton, que dispõe acerca das casinhas do loteamento novo. Gostaria que o vereador explanasse um pouco acerca desse requerimento, para que ficasse mais claro para os novos vereadores possível a apreciação e votação. Senhor presidente, o requerimento está em discussão. Eu já falei sobre ele nas reuniões passadas, até disse que apresentaria um requerimento, que eu fui abordado, né, por vários moradores de Senador e me perguntaram, né, como que vai ser a construção das casinhas, se o loteamento a gente vê pela internet, várias divulgação, mas não tem uma transparência, sabe, real, que a pessoa entenda. Então, como comentei aqui anteriormente nas outras reuniões, eu fiz um requerimento, mas para explanar para todos, não só para mim, mas para toda a população que quer esse reconhecimento, que quer ter essa informação, sobre o novo loteamento, que se vai ser somente as 20 casas ganhadas pelo governo federal, se vai ter doação de lotes, se vai ter nesse meio, nessa ideia. Então, o requerimento é isso e eu conto com os demais vereadores para aprovação, para a gente repassar essas respostas aos munícipes. Muito obrigado. Agradeço, vereador, pela iniciativa do requerimento. Se faz necessário uma vez também que a própria gestão não conseguiu dar uma informação clara, até para a população, ou quanto para mim como vereador. Uma das vezes eu fui abordado como vereador sobre a divulgação, sobre como será a aquisição, né, dessas unidades, e muitas vezes eu passava a informação que o executivo me passava. Porém, há certas inconsistências nessas informações, se vai ter um programa específico que vai fazer. Então eu parabenizo o vereador pela indicação e conto com a presença dos novos vereadores para aprovação. Começo com a votação do requerimento de número 23 de 2026, de autoria do vereador Everton, começando com o vereador Everton. A favor. Vereador Tassiano. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Kleber. A favor. Declaro o requerimento número 23 da autoria do vereador Everton aprovado por 8 votos. Agora, dando continuidade, eu peço o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acerca do projeto de lei número 11 de 2026, que dispõe sobre a autorização da disponibilidade de sensores digitais para monitoramento contínuo
da glicemia dos pacientes portadores de diabetes tipo 1 no âmbito do município Senador Zé Bento. Senhor presidente, o executivo tinha lá conversando com o pessoal da prefeitura, eles pediram, Vereador, fala mais forte no microfone, por favor. estive conversando com o pessoal da prefeitura, eles pediram se tem como ter mais um pouco de prazo, prorrogar um pouco o prazo para mandar a resposta para a comissão. Eu concedo prazo, como de praxe, porém, eu gostaria de pedir um pouco de agilidade, né, sobre essa questão, que é uma coisa simples, que eu sei, depois digo diretamente, pode ser que sim ou que não, mas é que cobre, de fato, o relator da comissão cobre. Não, eu estou cobrando e eu acho que depois da licença. Eu agradeço esse comentário do vereador, por atrás desse impacto aí, por gentileza, e fico concedido o prazo acerca do projeto de lei número 11. Eu aguardo também o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acerca do projeto de lei número 9 de 2026, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. Essa leitura da emenda para a gente. A comissão propõe emenda. Vamos ser autorizados pelo procurador a fazer a leitura da emenda, por gentileza. O parecer da comissão é favorável e tem uma emenda só para adequar a redação. Emenda modificativa 01/2026 ao projeto de lei 9/2026, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do município Senador Zé Bento para o exercício financeiro 2027. Emenda altera a redação do artigo 44 do projeto de lei 9/2026 para corrigir remissão interna relativa ao limite de abertura de crédito experimental. Texto da emenda. O artigo 44 do projeto de lei número 9/2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. A abertura de crédito suplementar proveniente do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 2026 não será considerado para a fins de limite de abertura de créditos suplementares previsto no artigo 21 desta lei, tendo em vista que as receitas previstas na lei orçamentária anual seguem o regime de caixa e, portanto, não inclui eventuais recursos arrecadados em exercícios anteriores. Parágrafo 1. Em atendimento aos incisos 5 e 7 do caput do artigo 167 da Constituição Federal, a abertura de crédito suplementar a que se refere o caput deste artigo limita-se aos valores apurados no balanço patrimonial do exercício 2025. Justificativa. A presente emenda tem por finalidade de consistência redacional constante no artigo 44 do projeto de lei número 9/2026, que faz remissão ao inciso 1 do artigo 49 desta lei. Ocorre que o artigo 49 do projeto trata apenas da cláusula de vigência e não contém incisos, razão pela qual a referência interna mostra-se inadequada. Pela leitura sistemática da proposição, verifica-se que o dispositivo correto a ser mencionado é o artigo 21 do próprio projeto, que trata da autorização para abertura de créditos suplementares por decreto do Poder Legislativo até o limite de 25% da despesa total fixada. A correção ora proposta não altera o mérito da matéria, limitando-se a aperfeiçoar a técnica legislativa, conferir clareza ao texto normativo e evitar dúvida futura na execução da lei de diretrizes orçamentárias. Sala das sessões, 6 de julho de 2026. Está sendo Souza Mel, presidente, Leonel Trantini Filho, relator, Henrique Demetrio Fraga, secretário. A comissão dando parecer favorável, eu submeto o projeto de lei número
9 de 2026, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. Coloco o projeto em discussão. Projeto. Presidente, peço a palavra. Conselheiro. Esse projeto é sobre as diretrizes do orçamento de 2027, certo? Eu queria uma cópia para entender como é que está os orçamentos para 2027, porque hoje já dá o parecer favorável e consecutivamente vai entrar em votação. Mas eu nem sequer vi esse projeto, não recebi. Se alguém, se o vereador recebeu na mesa, eu não recebi. Então eu gostaria de, primeiramente, a gente receber as cópias para depois o projeto entrar em votação. É só isso, presidente. Muito O projeto obrigado. foi encaminhado só para as comissões. Não sei se você vai passar para mim. Teve um ato normativo feito pela mesa que a gente já tentou um consenso da outra vez que foi na cópia das indicações e requerimentos, que era muito extenso, e eu, de forma acordada com os solicitantes, foi disponibilizado de forma digital. Então, o vereador usou esse evento de e-mail, por conta de ser uma demanda muito grande, porém, eu vou verificar com a secretária o motivo de não ter tirado cópia desse projeto, ou por conta da extensão desse projeto também, se não considera muito extenso, mas se foi disponibilizado uma cópia no grupo dos vereadores, gostaria de verificar essa informação antes de colocar o projeto em votação. Então, assim, vou pedir um recesso de 10 minutinhos para a gente verificar isso aí e a gente volta. Após essa breve pausa, eu agradeço a disponibilidade de todos. Então, houve um erro formal aqui do próprio vereador, ele formalizou a demanda, mas fica à disposição aqui. Então, para que fique gravado para toda a população, todo o pessoal aqui presente no plenário, a Câmara vai ter como entregar, de porta a porta, os projetos. Então, vai ficar a cópia disponível aí, a disponibilidade do vereador vir aqui e está retirando. E a gente, posteriormente a essa reunião, a gente vai formalizar, fazer um novo ato normativo, no qual a gente disponibiliza o arquivo no grupo do WhatsApp e monta uma enquete daqueles que têm interesse em tirar uma cópia. Aí a secretária fica uma organização melhor e não sobrecarrega também a questão da papelada, porque a outra vez que a gente fez um ato normativo liberando todo o projeto, uma cópia para todos os vereadores, muitos vereadores vão fazer questão de pegar e ver o projeto. Então, assim, a gente preservando o princípio da economicidade também, uma eficiência na gestão pública, a gente optou por fazer essa regulamentação. Então, o projeto ainda se encontra em discussão, se houver mais alguma lei a ser feita, eu coloco o projeto de número 9 de 2006, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 em votação, começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor dessa votação. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor da segunda votação. Vereador Pedro. A favor. Conforme as solicitações dos vereadores, submeto o projeto de número 9 de 2026 em segunda votação. Começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. Vereador Jorge. Vereador José Aparecido. Vereador Tiago. A favor. Vereador Eber. A favor. Declara o projeto de lei de número 9 de 2026, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027, aprovado em primeira e segunda votação por 8 votos. Coloco a emenda modificativa número 1 de 2026, acerca do projeto de lei número 9 de 2026, em discussão nesse plenário. Sobre o projeto de emenda modificativa de número 1 de 2026, em votação, começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor.
Vereador Tiago, por favor. Vereador Weber, a favor. Declaro a emenda modificativa número 1 aprovada por votos poderes plenário. Presidente, Desculpa. a falha, mas a votação também. Passou batido aqui. Passou por votação e confirmar com o plenário, se todo mundo tiver de acordo, a gente colocar em segunda votação. Aqueles que concordaram com a diferença como estão. Então, submetido o projeto de emenda modificativa 01/2026, em segunda votação, com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Neto. A favor. Declaro o projeto de emenda modificativa 01/2026 aprovado em segunda votação por 8 votos. Declaro a palavra aberta aos vereadores. Senhor presidente, peço palavra. Concedido. Eu gostaria somente de reforçar as indicações minhas de hoje. A indicação número 38 é sobre a pavimentação asfáltica lá nas casinhas, lá perto, próximo ao polo esportivo. Tem 2 ruas lá, e uma definitivamente não tem o asfalto, que é a Rua das Orquídeas. E próximo ao beira do polo esportivo tem a Rua das Hortênsias. E lá agora fica como entrada da garagem municipal. E tem um pedaço dessa rua que não é asfaltado. Então, devido agora à garagem estar lá, a movimentação de veículos, de carro, máquina, está comprometendo com poeira aos moradores próximos daquele lugar. Então, quero aproveitar que as companhias já estavam fazendo o asfalto aqui na cidade, no novo loteamento, e essa oportunidade de terminar também essas ruas lá. A segunda indicação é a indicação 39. Quero parabenizar o secretário de Serviços Rurais, que está fazendo um bom trabalho. Essa indicação é para pedir o cascaneamento do bairro Corpo das Pedras. O bairro já foi patrolado, já fez o serviço de patrulhamento, mas o pessoal está sempre me cobrando e eu estou fazendo o papel de passar adiante a respeito do cascalho. Fazer o cascalhamento lá agora na época de estiagem, porque os moradores lá, as crianças, quando precisam ir para a escola, às vezes o próprio transporte dificulta sair em tempo de chuva. Também quero registrar meus agradecimentos ao secretário da Cultura pela organização do evento que teve essa semana que passou, sobre o 3º encontro de veículos antigos. E também agradecer pela disponibilização da estrutura, com tendas, que permitiram a participação de nós produtores de café, dos feirantes e dos comerciantes locais. Um evento como esse, ele fortalece a economia do município e valoriza de verdade quem produz e incentiva também o comércio local. Então, parabenizo a todos os envolvidos e até sugerir que fosse feito um evento nesse sentido, como o Clair falou. A região do nosso senador possui vários cafés de excelência, então o Vale do Café com Leite precisa ir adiante, tanto com o café como o leite. A gente tem aí muita gente que aceita participar, tanto do café como do leite, com os derivados, muita artesanal. Então, deixei essa sugestão lá e espero que futuramente, breve, seja atendido também essa ideia. O demais é isso, desejo boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquei surpreso com as indicações do vereador Weber, porém, também fico muito agraciado em receber essas indicações, por se tratar de locais aqui onde também já tem feito aqui as indicações. Primeiramente, gostaria de informar os vereadores que o carro da Câmara ele não é só de viagem institucional, ele tem também essa função fiscalizatória, no qual, com o mesmo acompanhado de um servidor da prefeitura, ele me levou a locais onde que estavam acessíveis por conta da chuva. Então, reforçando a indicação do vereador Evo,
salvo engano, 39, que indica ao secretário de Obras e Urbanismo o cascaramento das estradas do bairro Pitador. A tal solicitação se faz necessária uma vez que, após chuvas, os alunos ficam sem aulas pelas más condições, apesar de ter um acordo no qual, onde tem uma chuva muito forte, as estradas ficam acessíveis, os alunos já são avisados, né, de não comparecimento na escola. Mas eu vejo uma situação um pouco desfavorável para o aluno em si, apesar de morar num lugar ali um pouco mais inóspito, ali a situação um pouco mais complicada, que essa seja uma falha sanada pela essa gestão, como o vereador aplicou aqui e parabenizou o serviço do secretário de Obras. Eu também o parabenizo pelo bom êxito nesse desempenho, mas também eu tenho aqui que cobrar e ver onde estão as demandas. Nesse dia de chuva, eu fui ao local nesse dia de chuva e realmente não dá para chegar na casa dos moradores, no caso dos alunos, onde está mais afastado ali do bairro Pitador, e se tivesse um cascaramento adequado, era possível sim mesmo em período de chuva. Então, eu peço essa previdência aí do secretário, reforço a indicação do vereador, parabenizo pela vez também. Isso é sinal que os moradores não procuram apenas um vereador, né? São mais de um aí fazendo essa solicitação, e isso é um peso maior para que a gestão tome providência quanto a isso. Acerca da indicação do vereador também, número 38, eu acredito que as mesmas pessoas fizeram a solicitação a ele e fez a mim também. E depois de feita, eu fiz a indicação. Seria a indicação número 40, que gostaria de indicar ao Poder Executivo providência acerca da entrada no pátio da Prefeitura, onde guarda os carros e maquinários da Prefeitura. Demanda se faz necessário, uma vez que sem o calçamento faz lama, poeira, e onde acaba gerando transtornos para os moradores próximos à localidade. No mesmo local possui uma tampa de inspeção da rede pluvial, a qual se encontra em assoreamento e necessita de manutenção para evitar transtornos maiores. Então, ali naquele trajeto onde que circulam todos os veículos, né, a frota da Prefeitura, tem de fato uma rua assim, só que essa rua era uma rua estreita, e conforme foi passando o carro, foi chegando terra, poeira, cascalho em cima do asfalto ali, e onde eu peço providência para que tome certas medidas para sanar e amenizar esses transtornos que vem gerando ali. Depois que o pátio foi instalado ali, melhorou bastante a acessibilidade, né? Tirou o fluxo ali do centro da cidade, porém acabou que acarretou alguns problemas para os moradores locais. Então, reforço a indicação do vereador e que o Executivo tome alguma providência referente àquele pedaço específico. É um pedaço pequeno, porém que está gerando um pequeno transtorno para a população ali daquele local. Eu só gostaria de fazer esses dois atentos à fala do vereador, esses dois reforços das indicações dele. É sinal que a população vem cobrando, né? Não só um, mas dois vereadores, e onde que o Executivo tem um peso maior em sanar esse serviço. A palavra se encontra aberta para os demais vereadores. José, eu gostaria de complementar a palavra a respeito do castelhamento. Eu tenho feito indicações, também sem indicações tenho andado no município, e tenho lutado e cansado desde o começo da gestão sobre o cascalhamento, porque na roça, na prioridade, você vê a gente precisando do cascalho, urgente, porque a população já está precisando do cascalho, não tem sem cascalho, não tem como, porque está muito bem sendo controlado, bem arrumadinho, mas já está acompanhando e observando. Eu preciso do cascalho para poder dar um respaldo, né? Porque passa a máquina está ficando muito bom. O serviço a gente tem que elogiar, dentro da verdade, mas então faltando cascalho. Eu tenho cobrado incansável, como todos nós, colegas também, todos de forma também têm cobrado, né? Que a gente quer o melhor para o município, para o povo, né? Então a gente, junto, o cascalho é essencial demais, porque precisamos do cascalho e eu tenho vários vereadores, todos nós estamos cobrando e, se Deus quiser, eu acho que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguindo para poder a população que merece. Tem que estar junto para a gente conseguir, se Deus quiser. Muito obrigado, hoje abençoado a todos. Normalmente se encontra aberta. Presidente, só para fazer mais um adendo aqui, a Franisa fala do vereador José Aparecido. A gente que é rural, anda muito pelas roças,
é sim uma cobrança de muitas pessoas a respeito do cascalho. Até eu e o vereador Tiago apresentamos um requerimento grande, a gente está analisando o requerimento ainda, a gente vai trazer resposta aqui nessa casa sobre o cascalho. Pois a gente vê, quando eles vão lá e fazem o serviço, está fazendo, está certo, está colocando o cascalho, mas o cascalho, quem entende, quem sabe que lá é maioria terra. É claro que depois que chover, os veículos começar a passar, às vezes se torna até acessível que se chover e passar em estiagem. Mas gostaria também de cobrar os executivos que tomem providência sobre esse cascalho. A gente deixou de não sei qual motivo, de ser recebidos o fornecimento do cascalho aqui do município, isso já na gestão passada. Então, ocorre que tome providência, que a gente o município fica buscando, enfrentando quilômetros para buscar um caminhão de cascalho, então o petróleo fica só na estrada, então gera muito gasto para trazer um cascalho de má qualidade. Então, mais uma vez, eu peço urgência em resposta ao cascalho. Em resposta do requerimento a gente tem, em resposta aos moradores dos bairros rurais. Então, parabenizo mais uma vez, vereador. E a gente está aqui sim para cobrar a respeito disso. Muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado a cada um que está aqui, obrigado a cada um que vai assistir também. É um pedido que eu já fiz ao vereador Zé Coito, mas não tive resposta ainda. Então, como eu sei, presidente, que você também está junto aí com o deputado Dr. Maurício, eu peço que você vê com ele sobre a questão do UBS, se foi ele mesmo que ganhou, foi ele mesmo que destinou, como que funcionou. Então, só peço essa atenção sua, se você puder verificar para mim, por favor. Obrigado. Em viagem a Brasília, que essa semana eu consegui dar uma passagem na frente do deputado e vou tentar providenciar essa resposta. Então, se encontra em aberto. Primeiramente, eu gostaria de falar acerca da lei dos fogos de artifício com estampilha. Essa lei foi aprovada, acredito, em 2024, pela 15ª legislatura. Porém, eu fico muito chateado em saber que uma lei aprovada nessa casa é cumprida, né? E a gente sabe que inúmeras vezes, agora com jogos aqui no Brasil, no caso de Copa, soltou alguns fogos, mesmo com a sanção da Polícia Militar. Porém, eu ia ver com jurídica a possibilidade de revogar essa lei, porque uma lei aprovada e não é cumprida, eu acho que seja motivo de chacota por essa casa. Uma vez também, outras vezes, já presenciei funcionários públicos fazendo o uso de fogos de artifício com estampilha, por tipo de comemoração, com aquisição de maquinário, alguma coisa. Então, eu sei que certa parte da população fica meio chateada por conta disso, mas uma lei que ela está no papel, mas não é cumprida, ela não pode estar, porque possivelmente há a possibilidade de outras sanções, assim. Então, eu acredito que a gente está revogando essa lei e fica mais rápido. E se alguém quiser formalizar esse pedido ou quiser fazer o uso disso, que vá até a prefeitura e peça um alvará, porque temos também a festa do doce, onde o ramo é passado e é um fogo de artifício. Então, assim, para adequar isso aí, porque às vezes a gente aprova uma lei que está prejudicando as pessoas, está prejudicando certas comemorações. Então, eu pego um pouco da religiosidade também, religiosidade, agora fugiu a palavra aqui, mas que no dia 12 de outubro, de Nossa Senhora, muita gente costuma soltar também. Então, por conta dessa lei, acaba prejudicando, mas a pessoa nem sabe do conhecimento dessa lei. Então, assim, o meu intuito aqui é que a lei seja aprovada e cumprida. E uma lei aprovada não seja cumprida, ela não precisa estar no papel aqui, né, tá nos arquivos. É só isso sabendo que eu gostaria de fazer, porque eu sei que tem muita gente reclamando, não gosta de sol, mas infelizmente não teve mecanismo para poder proibir essa soltura. Então, se fosse levar a ferro e fogo, ia ter que proibir os comerciantes de vender aqui dentro do município e acaba prejudicando também o comércio local. É coisa que muita gente acaba sendo prejudicada, as crianças especiais, os animais, a rua aí, mas eu prezo para que a lei seja cumprida. E uma lei aprovada não é cumprida, eu acredito que ela não tem que estar
2016 aprovado. Dando continuidade, eu gostaria de parabenizar o prefeito pelo bom êxito, né, no terceiro encontro de carros antigos. Agora aumentou bastante o número de carros, presença de muita gente e, como o vereador disse, o projeto de lei aprovado, aquele que prioriza os 50% dos espaços seja destinado ao comércio local, é esse aí que era o intuito da lei mesmo, que a gente promova mais eventos desse jeito, que a própria população seja beneficiada, tanto no evento, no lazer, como economicamente. Então, eu parabenizo a execução desse projeto, onde disponibilizou espaço para os produtores daqui, também para terceiros de fora, que trouxe novidades para dentro do município, mas sempre levando em consideração a economia local. Gostaria de parabenizar também a prefeita pela nova aquisição de 2 novas vans, né, para a saúde também, que vai agregar muito aí para atender a nossa população. Agradecer os deputados envolvidos, eu acredito que foi indicação do Dr. Paulo, então agradeço ao deputado Dr. Paulo. Gostaria de parabenizar também a prefeita pelo bom êxito da execução do asfalto ali no novo loteamento, o qual o vereador já fez requerimento sobre, e o executivo tinha compromisso, tinha um cronograma para ser seguido, e por conta das chuvas acabou atrasando um pouco, mas em dia com o cronograma. Agora, eu acredito que dia 27 ou 29 de julho será feita a licitação das casinhas populares ali. Parece que a Caixa precisa aprovar essa licitação, então aprovando, a gente já pode ter certeza que o recurso está garantido. E gostaria de parabenizar e agradecer o deputado, Dr. Maurício, porque agora formalizou a demanda e o dinheiro está na conta, os 200 mil para os postos artesianos aí, nos bairros indicados por mim e pelo vereador Zé Aparecido. Agradeço demais a todos. Apesar de um pouco extensa a fala hoje, é motivo que acredito que todos deveriam fazer uso das palavras e trazer para a população todas as novidades, necessidades, e isso aí eu sei que muitos de vocês faz aí no telefone, aí, não formaliza aqui no plenário. Então eu comunico o recesso legislativo do dia 10 de julho ao dia 10 de agosto, e eu convoco todos para a próxima reunião do dia 11 de agosto de 2026, às 7 horas, para a reunião ordinária. Está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.